Furou seu pneu e não sabe o que fazer? Então vamos às dicas de mecânica básica. Bem-vindos novamente, amigos do Bike para quem viaja. No vídeo de hoje vamos aprender o primeiro de uma série de mecânica básica, como remendar um pneu. Vamos aprender passo a passo a partir de agora. Vamos lá? O que você vai precisar para remendar a sua câmara de ar? Primeiramente, dependendo da blocagem do eixo da sua bicicleta, você vai precisar de ferramenta para retirada da roda, como por exemplo a minha mountain bike Aro 29. A blocagem dianteira não precisa de ferramenta, porém a traseira precisa de uma chave Allen, tá? Aliás, isso é indispensável para você levar no seu dia a dia no pedal, que às vezes por causa de um parafuso solto você vai ficar na mão porque não tem ferramenta, ok? Vai precisar de espátula para retirada do pneu do aro, desmontar o pneu da roda, bomba de ar, isso também é indispensável levar no seu pedal, e os remendos propriamente ditos. Hoje no mercado nós temos dois tipos de remendo, que é o remendo quente e o remendo a frio. O remendo quente é feito por borracheira, aquele remendo vulcanizado. Então, borracheira e algumas bicicletarias fazem esse remendo a quente. O remendo a frio, nós temos alguns tipos de remendo a frio. Aqui no caso nós temos o autocolante, um kit de remendo autocolante, e o remendo com cola. O remendo com cola, você vai precisar do tubo de cola, que você vai conseguir utilizar várias vezes com vários remendos, que é tubo grande, remendo e uma lixa. Qualquer tipo de remendo que você for fazer, você precisa lixar a câmara de ar, que nós vamos mostrar como é feito. No caso do kit autocolante, ele já vem com uma lixinha aqui dentro e com os remendos. Então você não precisa arrumar uma lixa sobressalente, porque ela já vem com uma lixa. Eu posso utilizar a lixa de unha para fazer esse serviço? Pode utilizar a lixa de unha, tá? Então temos a lixa, cola, remendo e o kit autocolante. Qual que é melhor? Seguinte, eu levo durante meu pedal o kit autocolante para uma emergência. Furou, eu quero remendar o pneu, eu uso o kit. Ah, furou o pneu, troquei a câmera, levei a câmera furada para casa. Eu uso cola. E eu prefiro fazer com cola e remendo, tá? Esse remendo aqui, por exemplo, eu tenho câmara de ar da mountain bike que foi reparado com ele, tá até hoje lá, há muito tempo já, meses, e não descola. Ele é muito bom, porém se eu for fazer o remendo em casa, eu utilizo o de cola, principalmente na road bike, que vai mais pressão no pneu, então é melhor você fazer o remendo com cola, ok? Lembrando sempre que for tirar a roda traseira e a sua marcha tiver mais para cima, sempre jogue para a última catraca. Para que você não venha forçar o conjunto do câmbio traseiro e corrente, tá? Então lembre-se de sempre jogar na menor catraca do seu cassete. Bom pessoal, essa aqui é uma bicicleta com a blocagem standard de 9 milímetros e é uma blocagem de pressão, né? A diferença da blocagem standard da Passante é que ela tem uma abertura no quadro para o encaixe da roda. Já o Passante, ele é um furo que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E você atravessa por dentro do furo do quadro e aí sim é uma Passante. Pode ser blocagem boost ou normal. No caso dessa aqui é uma normal. Para fazer a retirada da roda, tem que puxa
a pressão aqui do eixo, e sempre desapertando é sentido anti-horário e apertando é sentido horário. Então você vai segurar contra a porca do outro lado, aqui com a mão, e girar em sentido anti-horário para fazer a retirada da roda. A retirada da roda traseira, após você soltar o parafuso, sempre segure a roda com as suas pernas, se você estiver na estrada. Após fazer o destravamento da mesma, girando no sentido anti-horário, você pode puxar o câmbio para trás, aqueles câmbios que não tem trava, e retire a roda. Cuidado com o freio e cuidado com as mãos na corrente, para não machucar sua mão durante esse processo. Retire a roda, coloque a bicicleta em um local seguro, de preferência não colocando a corrente em um local com terra, para você continuar o seu pedal sem terra na transmissão da bicicleta. Bom, conforme eu tinha falado no começo sobre diferença de blocagens, o caso dessa minha mountain bike Aro 29, a blocagem traseira ela somente é retirada com auxílio de ferramenta. Se a sua é dessa forma também, basta, o princípio é o mesmo. Você encaixa sua ferramenta e o sentido de desaperto é para o sentido anti-horário. Então você vai retirar o eixo traseiro, que nesse caso aqui é um eixo passante, e essa minha bicicleta aqui ela já é boost. Então o princípio é o mesmo, porém você vai desrosquear, vai tirar o eixo, e após a retirada do eixo, aí você vai tirar a roda da bicicleta, tomando cuidado para não colocar seu eixo num local, por exemplo, na estrada de terra. Procura algum lugar para deixar ela melhor acondicionada, e aí você retira a roda. Bom, após a retirada da roda da bicicleta com o pneu murcho, você vai pegar, termina de murchar esse pneu, se ainda sobrou alguma quantidade de ar nele. Terminando de murchar, você retira a porquinha aqui do bico. Tem algumas pessoas que não usam isso aqui, outras câmeras de ar não tem, mas você retira e o pneu ele fica preso no aro. Então o que você tem que fazer é forçar esse pneu para que ele destrave. Ó. Ele destrava assim do aro, para você poder fazer assim a retirada da câmara de ar. Eu retiro apenas um lado e mantenho o outro lado preso, porque é um lado a menos para ter que encaixar depois na hora de encher esse pneu. Aí para fazer a retirada do pneu vai ter que fazer a utilização da espátula. Essa espátula você vai pegar, vai puxar o pneu para fora. Algumas pessoas prendem ela no raio e utilizam outra espátula para retirar. Eu mesmo utilizo uma só. Eu prendo o pneu aqui e jogo ele para fora com a espátula. É muito fácil fazer a retirada. E após isso sim, aí você vai conseguir tirar a câmara de ar de dentro do aro. Eu, antes de tirar a câmara de ar, eu procuro onde geralmente você vai conseguir ver um preguinho ou arame que furou o pneu. Então, se você conseguir ver ele por fora, você já tira ele e marca mais ou menos onde que foi esse furo. Por exemplo, olha, foi aqui o furo. Então você marca que aqui nessa parte da câmara de ar onde vai estar o furo, assim você não precisa ficar procurando. Até porque você
enchendo ela com a câmera, com a bomba de ar, você vai conseguir achar onde que furou. Então você tira primeiro o bico, tirou o bico, você tira a câmara de ar de dentro do pneu. Aí é só fazer o remendo da mesma. Então vamos começar lixando próximo ao furo da câmara de ar. Depois dela lixada e limpa, tem que tirar o resto de borracha que ficou aqui em cima. Aí você vai fazer o seu remendo. Caso de remendo com cola, você vai precisar passar cola na câmara de ar, bem sobre o furo. Não demora muito para espalhar, porque ela seca. Depois que ela secou, você não vai conseguir espalhar. Então espalha essa cola, deixando o furo sempre no centro. E deixa essa cola por uns 2, 3 minutos na câmara de ar sem contato com nada. Também você retira o remendo e coloca a cola no remendo. Então isso aqui é igual o sapateiro, ele quando ele vai colar algo, isso aqui é uma cola de contato. Então você tem que passar nas duas partes que você vai colar, no remendo e na câmara de ar, e deixa ele descansar por 2 minutos, de 2 a 3 minutos, ok? Passado esse tempo, você vai pegar o remendo, vai procurar bem o centro do furo e vai colocar o remendo em cima. Você vai pressionar bem, inclusive após fazer esse tipo de remendo, se você está na sua casa, dá para colocar alguma coisa sobre para ficar prensando o remendo. Então pressione por algum tempo e após retire o plástico. Olha como ele fica praticamente vulcanizado na câmara de ar. E aqui está, remendo de câmara de ar feito com cola. Coloca um peso aqui sobre, deixa ele por algum tempo e depois você tira e enche, ok? Agora vamos mostrar como é feito o remendo com o autocolante. Lembra que eu mostrei? Então aqui eu tenho um corte, um furo do lado de onde eu fiz o remendo com cola. O processo é o mesmo. Então lixa a câmara de ar bem lixado para ter maior aderência do remendo com a câmara de ar. Agora vamos lá. Você abre o kit, eu utilizei a outra lixa ali, para não ficar gastando minha lixa que eu levo durante o pedal. E aí você vai destacar um remendo, ok? Destacou o remendo, guarda para não perder, porque você vai estar na estrada aí, melhor do que ficar sem. Achou o centro do furo?
vai tirar. Eu procuro colar como se fosse um adesivo. Você vai colar um adesivo no carro, tira uma abinha para você não ficar deixando marca de digital nele, para ele perder a cola, para você não perder cola à toa. E você vem tirando, colou sobre a câmara de ar, pressiona. Dependendo onde você tiver aí, ó, pisa em cima, entendeu? Esse remendo autocolante aqui, pra mim, é um dos melhores que tem. Tá aí, ó, remendados. Então nós temos o remendo aqui feito com cola e o remendo aqui feito com autocolante. Então, após ter remendado sua câmara de ar, você vai fazer o que? Você vai encher para ver se realmente esse furo fechou. É até aconselhável, quando você for pôr a câmara de ar na bicicleta, não colocar ela nem muito cheia e nem muito vazia. Se você deixar ela um pouquinho inflada, fica mais fácil para colocação na bicicleta. Então eu enchi ela aqui um pouquinho só para demonstrar. Então tá lá, ó, os dois remendos, nenhum vazando. Se você tiver na sua casa, dá para mergulhar ele no tanque lá cheio d'água para ver se tá vazando ou não. Então, após você olhar se sua câmara de ar, o remendo tá correto, não está com vazamento, eu gosto de deixar ela um pouquinho inflada para colocar dentro do aro novamente. Eu gosto de deixar ela com 2 dobras assim, tá? Então o processo é o mesmo. Procura onde está o furo do bico. Eu geralmente coloco ele aqui para cima. Aí você vai colocar a primeira coisa, coloca o bico no lugar. Eu acho que é a parte mais trabalhosa para quando o bico é esse bico mais comprido. Após colocar o mesmo, você vem vestindo a câmara de ar. Vai dando uma seguradinha no pneu aqui para a câmara de ar não voltar. Por isso que é legal você dar essa pequena inflada na câmara de ar, porque ela fica mais difícil de ficar soltando, saindo para fora novamente, conforme você vai colocando ela dentro da roda. Feito isso, você vai fechar o pneu. Segura uma parte para ela não voltar. Vem colocando o pneu novamente. Cuidado com a câmara de ar para ela não beliscar aqui no aro, para não ficar para fora. Uma vez colocada, ajeita o bico, aproveitando que a câmera está vazia. Ajeita o bico. Coloca a rosca do bico para aquelas câmeras de ar que tem. Após isso, é só inflar o pneu e tá pronto pro rolê novamente. Bom, após terminar de encher, aí você fecha o bico, coloca a tampinha e tá pronto para colocar novamente na bicicleta e girar. Beleza? Para colocar a roda no lugar, o processo é o inverso da retirada. Lembre-se que vai uma parte da corrente por cima e a outra por baixo. Então coloque a parte de cima primeiro e a própria gravidade
no caso da bicicleta que é eixo standard, a própria gravidade vai te ajudar a colocar a roda no lugar. Verifique o freio a disco para o encaixe do mesmo e pronto, está no lugar. Basta apertar no sentido horário. Após isso, girando no sentido horário, você vai fazer a pressão do eixo. Se o mesmo estiver muito apertado, solte um pouco a contraporca para que você consiga fazer o fechamento do mesmo. Aqui no caso está muito duro, então eu volto, desaperto um pouco, depois eu venho e aperto novamente. Para colocar a roda, o princípio é o mesmo que eu já mostrei. Você vai posicionar a roda, coloque a corrente da parte de cima primeiro, depois você desce ela e vai fazer o encaixe, observando o freio a disco. Após encaixou com a própria gravidade, com a corrente no local correto, freio a disco no local correto. Aí você vai pegar o eixo passante e vai colocar o mesmo no local. E após isso, você vai rosquear no sentido horário, travando assim a roda. Então você colocou e vai girar no sentido horário para o travamento da sua roda. Uma dica muito importante é para quem tem freio a disco hidráulico: nunca, após retirada da roda, nunca freie a bicicleta, porque senão você vai fechar as pinças e não vai abrir, não vai ter como depois você colocar essa roda no local novamente, a não ser que você vá forçar as pinças para que elas voltem ao lugar, podendo assim estragar as pastilhas de freio, ok? Então muito cuidado com isso, ok? Eu queria mostrar também a diferença desse meu eixo dianteiro, que ele já veio junto com a suspensão, né? Ele é um eixo da própria RockShox, né? Uma blocagem da RockShox. A diferença dele é que ele não precisa de ferramenta, ele é de pressão, basta soltar. Porém, se você fizer igual a blocagem standard, girar, nada vai acontecer. Por quê? Porque ele tem esse dente aqui e essa parte de pressão ela serve como ferramenta. Então você vai encaixar no eixo e aí sim você vai sim girar em sentido anti-horário. Terminou de girar em sentido anti-horário, dê uma leve levantada na bicicleta para o eixo não ficar preso com o peso sobre o eixo e retire o mesmo. Após retirada do mesmo, você tira a roda. Para a recolocação da roda é a mesma coisa. Basta vir, encaixa o freio a disco, encaixa a suspensão no local, coloque o eixo passante erguendo um pouco a bicicleta para que o mesmo se encaixe, passe o mesmo e use novamente como ferramenta, girando em sentido horário. Dê um leve aperto, não precisa apertar muito, e faça pressão para guardar a mesma. Está pronto, é só rodar. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Espero vê-los novamente nos vídeos do Bike para quem viaja. Um grande abraço e um ótimo pedal a todos.